Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que discute hoje a violência, seja dentro ou fora das salas de aula, mas que, enfim, afeta a vida escolar. O Whindersson, você falava para a gente, não é, sobre a escola como uma espécie de alvo preferencial, não é, da violência. Luiz, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. É perfeita essa colocação que ele faz. Vamos começar, por exemplo, quando que a gente começa a detectar isso? As pesquisas, por exemplo, já lá no final da década de 90, a gente, por exemplo, já tinha um olhar da polícia para aqueles pontos que eram os pontos centrais para estar discutindo a questão do combate ao tráfico de drogas, né? Então, ali estavam os aeroportos, estavam as rodoviárias, estavam, enfim, todos esses pontos, e a escola aparecia, pela primeira vez, a escola aparecia nesta lista. Ela aparecia em último lugar, mas ela aparecia exatamente como um dos lugares que precisaria ser exatamente vigiado, né, próximo, porque, na realidade, ali tinha um potencial de chegar o tráfico de drogas para jovens que estavam nessas escolas. Então, houve sim um olhar do poder público, no caso da segurança pública, para essa questão, e ela alertava, né, de que havia o risco da escola poder estar nesse lance daí. Foram aí que começam as pesquisas também em relação de se buscar entender como é que a aproximação dessa dimensão com a escola que estava lá. As pesquisas começam a aparecer por aí. Sim. Né? Por que a violência chega, então, na escola? Claro, tem a questão do tráfico de drogas, né? A escola é o lugar de jovens, de adolescentes, diríamos, potenciais, não é? Pessoas a serem consumidoras da droga, tá certo? Mas por que a violência, ela chega e parece que ela aumenta, Sim. não é, cada vez mais na escola? Bom, eu acho que é associado a essa questão, que é uma leitura policial, né? Mas que um outro determinante, creio que é a questão da universalização do ensino. Eu acho que a busca e a abertura da escola, ou seja, passa a ser direito de todos até o acesso à educação. A democratização, não é? Justamente. Do ensino no Brasil. A democratização do ensino. Então, isso vai fazer o quê? Que se chegue camadas e camadas, né, de sujeitos, né, de pessoas, e que vai ali exercer, evidentemente, ou querer exercer a sua cidadania na plenitude. E isso traz conflitos. Então, é interessante porque você observa em determinados territórios que, às vezes, uma diferença de um lugar onde o aluno reside. Ele estuda numa outra escola, num bairro diferente, ele não tinha acesso, então ele leva consigo suas práticas, né, suas percepções, e isso vai virando realmente um cenário, né, propício para ter esse afloramento, acerramento aí, evidentemente. Pois é, mas olha bem, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, Whindersson, não é? E aí o nosso telespectador precisa entender, não é isso? Veja bem, o acesso universalizado à escola, mais do que nunca necessário, ele é este elemento que pode explicar o acirramento da violência na escola, Luiz? Não, na realidade não. Veja bem, em primeiro lugar, a primeira dimensão que a gente teve na escola, quando a gente foi ver, não era a questão da violência. Nós precisamos começar a entender, por exemplo, os conceitos que a gente utiliza para isso. Os primeiros estudos que a gente fazia em relação ao que acontecia na escola era indisciplina. Só que a indisciplina era uma coisa que, sempre que a escola existiu, a indisciplina sempre estava lá faz dentro. Parte, né? Fazia parte dessa das questão. Rotinas escolares. É isso mesmo. Então, era a indisciplina, e mesmo com esse crescimento que teve da população, evidentemente que as questões da indisciplina tomaram passou a ter uma certa visibilidade lá dentro, né? Agora, é esta dimensão que o Whindersson está nos colocando, eu acho que a gente precisaria levar em consideração, porque no momento em que você aumenta essa população escolar com pessoas diferentes, então, na realidade, é a diversidade. Esse tema que entra para explicar um pouco essas coisas. As escolas, em um determinado momento, ela tinha uma população muito homogênea, não é? Quer dizer, na realidade, quem estava ali eram pessoas quase das mesmas classes sociais, dos mesmos hábitos e costumes. No momento em que você amplia, democratiza esse espaço, você passa a ter que conviver com as diferenças. Então, é nesse contexto que a dimensão da indisciplina vai
tendo outros elementos que vão aparecendo. Não aparece imediatamente o tráfico na escola, não era isso. No que aparecia lá não era isso. Era exatamente a indisciplina e também hábitos, essas diferenças que criavam conflitos, né? Conflitos dentro da escola que aí sim, às vezes ia para vias de fato, um batia no outro, enfim. Aí conflitos já começa de que ordem, por exemplo? Conflitos, por exemplo, assim mesmo pelas diferenças. Quer dizer, na realidade, isso que a gente chama hoje de bullying, porque naquela período também nem tinha esse nome, né? Quer dizer, aí começa um menino cutucar o outro, enfim, e isso virava algumas brigas. Quer dizer, a diferença entre eles provoca, não é? Essa agressão, esse não querer ver o outro do seu lado, né? E é isso, Sandra, por isso que é importante a gente estar sempre frisando dessa complexidade, que veja bem, no caso do contexto policial, você então aproxima-se da escola num primeiro momento, vamos dizer assim, com o olhar questão do tráfico de drogas. Mas à medida que você vai aproximando, ou seja, está no entorno da escola, ressalta até aqueles ambulantes, lembra-se dos ambulantes? Sim, então claro. Você tinha como função policial fazer o cadastro desses ambulantes, porque você tinha evidências ou tinha informações que eles poderiam estar ali traficando. Eles poderiam, não é, estar também facilitando aquele comércio próximo da escola. Então você começa por ali, né? Daquela estratégia de controle de entradas e saídas. Mas com isso também, na medida que você tem esse acesso à escola e aparecem essas incivilidades, como a polícia já estava no entorno, ela começa então ir para dentro da escola. E hoje já está dentro da sala de aula, né? Que você tem um programa educacional, que é o ProERD. Então, eu quero que você fale mais sobre isso e também quero ouvir, não é, Luiz, sobre esta presença do policial na sala de aula. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, porque é uma questão que sempre aparece, Luiz, quando a gente está discutindo, né, as possíveis alternativas de solução para a questão da violência na escola. O policial militar, ele foi preparado para entrar em sala de aula, para estar na porta da escola, não é, cumprindo aí com essa vigilância? O meu estudo foi justamente também buscar esse esclarecimento, né? Então, o que você vai observar? Pronto, a polícia está dentro da escola, ok, a polícia está dentro da sala de aula. Num processo de ser acionada e chamada pela própria Exatamente, escola. Normalmente pela direção da escola. Geralmente pela direção da escola, que, mais uma vez, a complexidade está aí, porque a diretora tem uma visão, a professora tem uma visão, o aluno tem uma visão, não é? As pessoas que trabalham na secretaria, na administração, têm uma visão. Aí você, enquanto instituição, chega nessa escola para prestar um serviço. Esse preparo. Mas quando você vai observar a formação policial, ela te dá, ela é generalista. Tá? Ela vai te dar um suporte mínimo para você fazer frente a qualquer intervenção. Normalmente, as relações acontecem aluno e aluno. Então, você vai tratar do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Ou é criança Sim. ou é adolescente. Então, você vai identificar, rolar esses testemunhos, relatar e encaminhar o Conselho Tutelar para a delegacia, conforme for a variação de idade. Esse é o protocolo mínimo. Mas isso, às vezes, para esses policiais com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, essa aula não é suficiente. Eu preciso de desenvolver uma série de habilidades que é muito diferente, por exemplo, eu estar nesse determinado momento atendendo um assalto a banco, daqui 2, 3 horas eu estou na porta da escola para resolver uma incivilidade com o professor Luiz. Como que eu vou fazer essa ressignificação? Como que eu vou lidar? Então, existem algumas iniciativas dentro da organização que tentam cobrir esse gap. Então, você tem, às vezes, um curso, mas que aconteceu, salvo engano, só lá em 2003, mas hoje você tem uma diretriz que retrata para esse policial qual deve ser o comportamento dele no interior da escola, valorizando, sobretudo, essa questão do diálogo. Né? Porque essa questão da incivilidade que eu vejo dentro desse trabalho, que é o nó da questão. Agora, então, Luiz... Agora, é preciso que a gente sempre entenda uma coisa. Na realidade, houve um aprendizado de todo mundo. Vamos começar, por exemplo, a pensar de que a polícia não está pensando isso sozinha. Ela, para fazer isso, ela teve que escutar outros setores para fazer isso. A escola também não sabe. Aliás, quem começou a chamar a polícia para a escola foi a própria escola. Foi a própria escola, que, na realidade, ela não deveria ser chamada porque a legislação não permitia isso daí. Ali já houve uma ruptura, quer dizer, a polícia não tem que estar dentro da escola. Exatamente, agora, quer dizer, a escola é lugar É isso, não era lugar para isso, a legislação é muito clara em relação a isso. Ainda não tinha exatamente o direito da criança e adolescente, mas na Constituição deixava muito claro que a escola era um espaço que tinha que ser tratado por aqueles profissionais que estavam lá.
o que nós temos que perguntar é por que a escola passou a chamar a polícia e houve um certo acordo aí. Porque eu acho que não dá para a gente ficar falando só das escolas. Essas escolas, tanto a polícia, elas têm algo que está acima deles, percebe? Então, por exemplo, por que os gestores públicos foram eles que tomaram a decisão de que a escola poderia receber a polícia lá dentro e que a polícia poderia ir lá, percebe? Então, o que a gente tem que ter, eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gestão pública, ela não deu conta disso. Nós vamos continuar dizendo as coisas que nós fazemos lá nas nossas ações, mas a gestão pública, as políticas públicas, elas não deram uma resposta para isso. Quando nós dizemos assim, olha, ainda o tráfico de droga continua lá, e eu não vou só ficar ocupando a polícia exatamente assim. A política pública no Brasil de segurança e de educação maior, ela não deu conta para estar discutindo essas coisas, percebe? Eu acho que a gente vai ter que estar mexendo um pouco mais nesse processo. Pois é, e como é que a gente mexe nesse processo? Então, eu acredito que, em boa medida, é fazer essa articulação, que é o trabalho em rede, porque, a bem da verdade, por ser complexo, envolver diferentes atores, mas acaba que esses atores estão na escola e estão na polícia. Entendi. E tem outros atores que têm que estar envolvidos neste processo. Eu só gostaria de fazer uma complementação, porque os fatos, ou seja, o núcleo central da violência é de competência, sim, da polícia chegar, registrar e conduzir. Isso aí não tem que ser... O que seria esse núcleo central por exemplo, da violência? Você está lá, criança ou adolescente com porte de arma, que agrediu, que esfaqueou, que roubou. Isso aí... Você tem, a instituição existe para fazer isso. Volta à questão da incivilidade, que é onde há o grande choque, vamos dizer assim, do que foi colocado por esses policiais, que é justamente isso. Existe um conflito que o Luiz colocou, que as instituições, às vezes, ou os gestores locais, o sistema é pouco articulado. Então, quer dizer, incivilidade. A diretora fala, não, eu só queria chamar, mas não queria que conduzisse. Mas o policial, quando chega lá, ele tem o estatuto, fala, não, isso aqui é um ato infracional, eu tenho que conduzir, então não me chamasse. Certo. Entendeu? Então, ou seja, essa articulação e para operacionalizar essas intervenções é que precisa ser melhor esclarecido. Melhor esclarecido é sentar, conversar e registrar protocolos. Ou seja, está faltando diálogo, não é, gente? Então... Pois é, mas eu acho que, por exemplo, assim, eu acho que a gente tem que discutir essas duas coisas. Porque Luiz, quando a gente... A gente pode discutir isso no próximo bloco, por favor? Podemos. Então, pessoal, nos aguarde. Estamos aqui discutindo sobre violência na escola. Já já estamos de volta.